Olá pessoal, então nós vamos agora para o nosso segundo bloco. Você que já assistiu o primeiro bloco das questões, tá? Vamos agora fazer a resolução do nosso segundo bloco de questões gratuitas que a gente disponibiliza aqui para você. Lembrando, se você está pegando esse primeiro vídeo, procure então, tá, a forma correta, que é a resolução de exercícios bloco 1. Aqui nós estamos na resolução de exercícios bloco 2, tá bom? Tranquilo? É num total de 20 questões. Fechado? Não se esqueça também, para procurar nas redes sociais o professor Rodrigo Francelino, que sou eu, é no Twitter, Francelino Alves, tá? No Facebook, páginas Rodrigo Francelino, no Instagram, Rodrigo Francelino, no Snap é só você procurar lá, professor.francelino. E o e-mail é, tá? Pode colocar aí no e-mail, o e-mail é rodrigofrancelinoalves@hotmail.com. E o WhatsApp, para a gente encaminhar algumas dicas para vocês de concurso público, inclusive de lei orgânica e de outras disciplinas, tá? Por mim, você vai então adicionar aí 61, para quem é fora do DF, 61, tá? 9551-1921. Vamos para a questão de número 5, turma. Bom, questão de número 5, ele fala o seguinte. Bom, ao DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios, cabendo exercer em seu território todas as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal. Assim compete privativamente ao DF. Ele quer saber o que é competência privativa do DF. E essa foi uma questão muito tranquila, porque na letra A ele fala: A. Disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas do DF. Ora, turma, esse é o item a ser marcado. Porque vejam bem, o artigo 15, inciso 22 da Lei Orgânica do DF, ele então aplica pra gente que disciplinar o trânsito local é sim, tá? É sim uma competência privativa do Distrito Federal, tá? É uma competência privativa do Distrito Federal. Mas atenção para você que está aqui acompanhando. Não se esqueça, organizar o trânsito é competência privativa. Mas os requisitos ligados à política para a educação e segurança do trânsito será de competência comum. Não confunda, então, o artigo 15, inciso 22, com o artigo 16, inciso 12 da Lei Orgânica. Tudo bem? E muito menos confunda ainda com o artigo 22, inciso 11º da Constituição Federal, que fala o quê? Que legislar, opa, até voou um perdigotozinho aqui, que legislar sobre trânsito é competência privativa da União. Tudo bem? Não se esqueça desses 3 parâmetros. Organizar é competência privativa, segurança, competência comum, e a legislar sobre o trânsito é a competência privativa da União. Vamos embora. Gente, vamos passar para a próxima questão? Não, vamos aqui resolver o porquê que os outros aqui estariam errados. Bem, letra B, legislar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico é uma competência concorrente, tá? Concorrente. Fechou? A letra C, proporcionar os meios de acesso à cultura e educação e à ciência é uma competência comum. Prestar os serviços de assistência à saúde da população e de proteção e garantia a pessoas portadoras de deficiência com a cooperação técnica e financeira da União. Isso aqui também é uma competência comum. E letra E, preservar a fauna, a flora e o cerrado, que também é uma competência comum. Tudo bem? Então, fique muito atento, tá? Para você não confundir o principal item aí, que era a letra A, disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas do Distrito Federal como competência privativa do DF. Questão 6, turma. Considerando que a competência do Distrito Federal é assunto tratado na respectiva lei orgânica, assinar a alternativa correta no que se refere às competências concorrentes do DF com a União. A. São competências arroladas visando a competência para legislar concorrentemente com a União. B. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas complementares estabelecidas pela União. C. Existindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. E letra D. A organização, as garantias, os direitos e os deveres da Polícia Civil e Militar são competência do Distrito Federal concorrentemente com a União. Turma, presta bem atenção aqui. Ele, na verdade, nesse item, ele queria saber o conceito de competência concorrente. E o conceito está aqui, ó. Letra A. São competências arroladas ou definidas, né, visando a competência para legislar concorrentemente com a União. O DF, então, tem uma competência concorrente junto com a União para legislar, mas ele vai utilizar isso sempre que houver o quê?
uma ausência, tá? E diante dessa ausência, o Distrito Federal passará a possuir o que nós chamamos de competência concorrente ou competência suplementar, ou competência concorrente legislativa plena, tá? Ou competência concorrente plena, ou competência suplementar, que é um item que é muito utilizado, é a forma mais utilizada dentro das provas de concurso público. O item correto, então, seria a letra A. Tá, professor, mas por que letra B está errado? Olha, gente, o Distrito Federal ele vai observar as normas não complementares, mas ele tem que observar as normas gerais, que são estabelecidas pela União, tudo bem? Então o item aqui está errado por este motivo, beleza? Bom, então até vou organizar aqui para a gente marcar de novo que o correto, a gente sempre marca o quê? Com o xizinho, tá? E as incorretas a gente vai justificando sempre com a vermelha. Então aqui está errado por isso, tá? Ele teria que observar as normas gerais. Tá? Então, falso aqui. Letra C. Existindo lei federal, o Distrito Federal exercerá sua competência legislativa plena. Turma, o DF só vai exercer essa sua competência legislativa plena, essa competência suplementar, tá? Se inexistir uma lei federal. Inexistindo uma lei federal, o DF, então, pode criar a sua lei, tá? Então, está até descrito dentro do artigo 17, parágrafo 2º da Lei Orgânica do DF. Esse item, então, está errado. É inexistindo. Para estar correto, ele deveria ter colocado inexistindo lei federal, como descreve o artigo 17, parágrafo 2º. D. A organização... Então, aqui está errado. É inexistindo. A organização, as garantias dos direitos e os deveres da Polícia Civil e Militar são competências do Distrito Federal. São competências do... Vou começar tudo de novo aqui, turma, porque eu fui ler uma mensagem aqui que chegou para mim. A organização, as garantias dos direitos e os deveres da Polícia Civil e Militar são de competência do Distrito Federal concorrentemente com a União. Turma, militar não, tá? A civil até que é, mas a militar não. Então, a militar aí, turma, lembre-se que tem até o Estatuto da PM, que é uma lei federal, tá? Então, aqui não é uma competência concorrente à Polícia Militar, mas só competência da Polícia Civil mesmo, que é concorrente. Fechado? Tranquilo? Vamos para o próximo item, a questão de número 7. Questão de número 7, turma, caiu, tá? Ano passado, na prova do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E aí eu quero fazer uma observação com os senhores. Sempre que você estiver estudando sobre o concurso, a gente aqui só está resolvendo questões, a gente está querendo mais resolver algumas questões para você conhecer o nosso canal, conhecer também o professor e tudo mais, é o seguinte... Então a gente não dá muito tempo para poder aprofundar muitas coisas e falar como eu falo em sala de aula e como eu explico sobre uma série de outras coisas, e enfim, não dá. Eu quero só fazer um alerta para você acerca do tema competências concorrentes, ou competências, perdão. Ano passado, em 2014, foram realizados 6 certames para o Distrito Federal. Secretaria da Saúde, foi aplicado então um concurso para Secretaria da Cultura, Secretaria do Metrô, nós tivemos também um concurso público para o Tribunal de Contas do Distrito Federal e Secretaria da Educação, tanto para professor temporário quanto para professor e para orientador, tá, da Secretaria também de Educação. Desses 6 certames, 3 aplicaram, 3 desses concursos, desses 6, 3 nós tivemos a previsão sempre aí de uma questão relativa a competências. Então fica atento porque pode ser um objeto da tua prova. E aí, turma, ele fala o seguinte, no caso do UDF, edite norma geral de regulamentação orçamentária, a falta de lei federal acerca da matéria e posteriormente entre em vigor lei federal a respeito do mesmo tema, contrariando algumas das determinações da lei distrital. Essa lei distrital deverá ser inteiramente revogada, haja vista que seu caráter suplementar e a superveniência de lei federal. Sempre as pessoas vão falar, professor, é errado porque não é revogada. De fato, o item está errado. Mas não é só por isso, turma. O item aqui, para estar correto, ele deveria estar o quê? Aqui, ó. Deverá ser, é tudo isso aqui que está errado, ó. Então vou até apagar aqui, ó. Tudo isso aqui que está errado. Inteiramente revogado. A forma correta é o seguinte. Para estar correto, ele teria que estar assim, ó. Parcialmente suspensa. Tudo bem? Por que parcialmente suspensa? Porque, vejam bem, no próprio item ele fala assim, ó, contrariando algumas das determinações. Se está contrariando algumas das determinações, então ele não vai suspender tudo. O artigo 17, parágrafo 3º da Lei Orgânica do DF diz: a superveniência de lei federal sobre norma local suspende a eficácia da norma no que lhe for contrário. Então ele só iria suspender aquilo que for contrário e não, tá, a integralidade dela.
Então, por esse motivo, a resposta correta seria, então, parcialmente suspensa nos termos do artigo 17, parágrafo 3º da LODF. Fechado até aqui? Próximo item, vamos embora, galera, vamos embora. Questão de número 8. Tô eu querendo aqui passar, dar um migué, né? Tipo gato no dominó. Bom, se o governador do DF normatizar a exibição de cartazes em logradouros públicos e em locais de acesso livre, ele estará exercendo uma competência que compartilha com a União? Turma, cartazes, tá? Logradouros públicos e tudo mais de acesso livre, isso aqui não é uma competência que compartilha com a União, uma competência concorrente, como ele queria denominar, tá? Aqui é uma competência privativa do Distrito Federal. Competência o quê, turma? Privativa do DF, tudo bem? Privativa do DF. Tranquilos? Tá? Então, aqui esse item está errado, tá? E vamos embora. Vamos para a próxima questão. Vamos para a questão de número 9. Meu aluno querido, vamos lá. Essa questão tá cheio de item, tá? Cheio de item com maldade da banca examinadora. Então eu quero que você fique atento para que você não caia nesse peguinha. Fechado? Então nós vamos agora resolver essas questões. Vamos lá. Vamos aí para a questão. Põe na tela, Katsuhiro. Põe na tela. Questão 9. A. Representando um avanço em relação à Constituição Federal, a lei orgânica, em relação a todos os poderes, passou a estabelecer que as funções de confiança serão ocupadas por servidores ocupantes de cargo efetivo e ainda metade dos cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira. Bom, esse item aqui está verdadeiro ou está falso? Esse item, turma, ele está falso. Agora, se você achou que é porque ele fala pelo menos a metade, errou. Se você achou que é porque ele falou que é servidor de carreira, errou, porque realmente, para ocupar o cargo em comissão, de acordo com a lei orgânica do DF, em seu artigo 19, inciso 5º, cargo em comissão é servidor de carreira. Já a função de confiança é servidor efetivo. E tem mais, será para os cargos de direção, chefia e assessoramento. O problema, turma, aqui e se encontra logo no início. É porque nós estamos diante de uma exceção descrita do artigo 19, parágrafo 6º. E o que diz esse artigo 19, parágrafo 6º? Ele diz o seguinte, aqui ó, esse é o erro. Ó, representando, passou a estabelecer, em relação a todos os poderes, passou a estabelecer que as funções de confiança... Não, turma, não é para todos os poderes. Por quê? Porque preste bem atenção. O percentual de pelo menos 50%, deixa eu até adivinhar, o percentual de pelo menos, ou de no mínimo, né, de pelo menos 50%, não se aplica aonde? Aos gabinetes dos deputados distritais, nem aonde, turma? Aos gabinetes dos deputados distritais e lideranças partidárias. Lideranças partidárias. Tudo bem? Ó, turma, partidários, eu tenho que andar rápido aqui. Vai me perdoando aí. Opa, desculpa. Vamos voltar aqui. Bom, lideranças partidárias está descrito aonde? Está descrito, então, como eu disse para vocês, no artigo 19, parágrafo 6º da Lei Orgânica do DF, tá? Então, nos gabinetes dos deputados distritais, ele não precisa observar esse pelo menos 50%, porém, a ele também se aplica as regras que estão descritas lá na súmula 13 do STF, a regra do nepotismo, que hoje já se encontra descrito também no texto da Lei Orgânica em seus artigos 19, parágrafo 9 e parágrafo 10º. Fechado até aí? Vamos para o próximo item. Letra B. O teto remuneratório adotado pela Lei Orgânica do DF, incluindo as empresas públicas e as sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que recebem recursos do Distrito Federal para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral, é o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. Até aqui estava tudo certo, turma, porque o teto remuneratório dentro do DF, realmente, de fato, é o do desembargador, tá bom? Mas, olha o que ele coloca depois. Para todos os encargos e empregos e funções de quaisquer dos poderes do Distrito Federal. Existe uma exceção, turma, e essa exceção diz o seguinte, que o teto remuneratório, tá? O teto remuneratório não se aplica
não se aplica aos subsídios dos deputados distritais. Onde está escrito isso, professor? Bom, isso aqui, turma, vai estar descrito lá no artigo 19, inciso 10º, tá? Já no artigo final, no finzinho do inciso do artigo 10º, tudo bem? Tá? Tranquilo até aí? Então o item aqui está errado. Muito bem. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção de sociedade de economia mista, autarquias, fundações ou empresas públicas depende de lei específica. Tudo tranquilo até aqui, tá? Depende de lei específica. Inclusive, há um tempo atrás, esse dispositivo tinha outra leitura dentro da lei orgânica do DF, ele foi mudado, aperfeiçoado com o advento da emenda à lei orgânica de número 80, mas está desse jeitinho mesmo, tem sempre que ser por meio de lei específica. Sendo que para extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista, necessário para aprovação maioria absoluta. Turma, olha só, quando a gente tratar de extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista, será necessária a aprovação de 2/3 da lei orgânica do DF, tudo bem? Então o item está errado aqui porque é 2/3, tá ok? Nos termos do artigo 19, parágrafo 7º da LODF. Tranquilos? Fechado até aí? Tá? Bom, depois disso nós vamos ver o seguinte. Vamos para, então o item tá o quê? Errado, o que não é a maioria absoluta, tá? É o quê? 2/3 da lei orgânica do DF. Então, aqui, tá? Falso. D. Com previsão expressa na lei orgânica, a lei disporá sobre os exames psicotécnicos para o ingresso e também sobre o acompanhamento psicológico para a progressão funcional na carreira. Turma, isso aqui está correto, isso está descrito no texto da lei orgânica do DF, é previsão descrita no texto da lei orgânica do DF, tá ok? Reprodução literal da lei orgânica do DF, então não erre isso na hora da prova, tá? Isso aí vai estar descrito, se eu não me engano, no artigo 19. Agora, turma, eu fiquei aqui na dúvida se é o inciso 22 ou o inciso 17, tudo bem? Mas dá uma olhadinha aí, por favor, tá? Porque eu tô na dúvida aqui se é o inciso 22 ou se é o 17, mas tá descrito dentro do artigo 19 da lei orgânica do DF exatamente dessa forma, tá ok? Bom, aí nós vamos acompanhar até o seguinte, tá? E isso aqui até resultou numa súmula, né, do STF que fala sobre os exames psicológicos, né, que eles devem estar descritos em lei. Se eles não tiverem descritos em lei, não posso fazer exame psicológico. E aí lembre-se de um precedente importante que aconteceu aqui dentro do DF para aqueles alunos que foram reprovados para o certame do metrô, tá? Que eles foram reprovados e aí muitos ingressaram com a demanda judicial, porque no exame psicológico eles foram aprovados na prova objetiva, né, no TAF, enfim, todos os requisitos, mas no exame psicológico, no teste psicológico, eles foram reprovados. E aí vários ingressaram com ação no judiciário aqui, no Poder Judiciário do Distrito Federal, no TJDF, inclusive eu tenho até algumas ações também aqui, e nesse sentido, e ficou constatado que se não tem, tá, a previsão em lei, não poderia ser feito e foi dado então a continuidade e o ingresso desses candidatos, tá, de forma sub judice. Está ainda discutindo em alguns casos, outros já está aí, está até arquivado. Tá? Isso foi há 1 ano atrás, num concurso público realizado para o metrô. Fechado? Até mais. Vamos aí para o próximo item, letra E. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Corretinho. Prorrogável uma vez. Corretinho. Prorrogável uma vez por igual período. E não por mais até 2. Aqui, no item, ele quis sugerir que ele é obrigado a o quê? Prorrogar por mais 2 anos sempre. Tudo bem? Então aqui o item está o quê? Errado. Eu observei aqui que eu fiz uma bobagem não colocando o verdinho, o azulzinho, né? Então vamos colocar aqui o item correto, letra D, e vamos aí para o próximo item. Questão 10. Questão 10. Operador de transporte metroviário, e aí ele fala o seguinte: de acordo com as disposições vigentes constantes na lei orgânica do DF, sua administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios de letra A, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. B, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e interesse público. C,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência das contas públicas, razoabilidade, motivação e interesse público. E vem aí, letra D, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência, razoabilidade, motivação e interesse público. Letra E, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, proporcionalidade, motivação e interesse público. Meus amados, fiquem atentos. Seguinte, eu disse para os senhores que a lei orgânica tinha vários itens, tá, que estavam, vários dispositivos que estavam inconstitucionais. E de fato, realmente, nós tínhamos uma porção de artigos inconstitucionais no texto da lei orgânica do DF. Ou porque atualizaram a lei orgânica do DF, atualizaram a Constituição Federal e esqueceram de atualizar o texto da lei orgânica do DF, ou porque simplesmente fizeram um item mesmo, tá, e já colocaram inconstitucional. Mas, enfim, tanto é que nós já sofremos várias emendas, assim como a Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? E eu quero fazer uma observação, porque ano passado, tá? Na verdade, ali no dia 12 de agosto de 2014, tá? Nós tivemos uma grande modificação, que foi o advento da emenda de número 79, 80 e 81. No mesmo ano, no mesmo mês, no finalzinho do mês, ali por volta, se eu não me engano, do dia 25 de agosto, nós tivemos a publicação das emendas de número 82, 83, 84, tá? E no mês de novembro nós tivemos a publicação da emenda de número 85. E agora, em março deste ano, a publicação da emenda de número 86. Bom, somadas essas 6 emendas, ou perdão, 7 porque a gente está colocando aí, né, a de 79, nós tivemos uma grande transformação, uma atualização da lei orgânica do DF, ou com exceção de itens ou não. Então, seguinte, estou te fazendo esse contexto histórico para você poder entender essa questão aqui. Vamos então aqui para o que interessa, vamos para a nossa questão. De acordo então com o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, quando ele fala sobre os princípios da administração pública, ele traz o LIMP. O que é o LIMP, então? Vamos lá. É a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo bem? Para você que está fora do DF, você vai dizer, pô, eu ia marcar essa, professor. Pois é, mas aqui no Distrito Federal nós temos uma diferença. A lei orgânica do DF, então, dizia o seguinte, vamos lá. No seu artigo 19, e aí eu vou fazer aqui um lapso temporal com os senhores, antes da emenda 80, emenda 80 que atualizou a lei orgânica, né, turma? Dizia o seguinte, ó, são princípios expressamente descritos no texto da lei orgânica do DF. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência das contas públicas, razoabilidade, motivação e interesse público. Tudo bem? Era exatamente isso que nós tínhamos aqui. E aí, turma, a banca examinadora sempre brincava conosco, sabendo disso, e principalmente para você que não estava só estudando a Constituição Federal, ele falava sempre que estava expresso no texto da lei orgânica o princípio de eficiência. E não estava. E aí, turma, causava uma grande revolta por parte do candidato que errava um item bobo, um item tranquilo. Bom, aí o que aconteceu? Nós tivemos a atualização da lei orgânica, que passou a inserir, então, o princípio da eficiência. Mas só foi isso? Vamos comigo. Olha só. Como é que ficou, então? Após a emenda 80. Ele diz o seguinte hoje, que após a emenda 80, nós temos aí, então, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência, porque antes era transparência das contas públicas, quando era aqui, tá, turma? Razoabilidade, motivação e interesse público. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Ótimo, perfeito. Bom, professor, então a resposta da questão é letra D. Hoje é letra D. Mas, quando essa questão foi elaborada em março
de 2014. E aí, turma, a emenda de número 80, ela surgiu quando? Em agosto de 2014. E, com isso, antes da emenda, essa questão foi inserida nesse momento aqui, ó, turma. Nesse momento aqui, ó. Foi inserida essa questão aqui, ó. Tudo bem? Então, por isso, quando você for buscar no site da Funiverso essa questão, você vai encontrar lá que a resposta correta é a letra C. Mas com o advento da emenda 80, a resposta correta hoje é letra o quê? É letra D, tá? Com o advento da emenda 80, a resposta então correta é letra D. Fica atento para você não confundir isso, tá, turma? Então, eu espero ter ajudado os senhores, porque várias questões que nós vamos visualizar aí dentro dos concursos públicos, que tem questões de lei orgânica do DF, você tem que estar atento, porque algumas questões estão com o gabarito errado, mas porque naquele momento não existia a emenda. Então você tem que estar atento, o material tem que te informar, e é muito importante isso. Por isso que vídeos como esse são tão explicativos e tão importantes. Bom, e aí, turma, a gente segue para a questão de número 11, tá? Na verdade, a questão de número 11 é muito grande, eu tô vendo aqui. A gente vai fechar o nosso bloquinho com mais 5 questões, tá? Vamos aí colocar o bloco 2, tá? Nós vamos agora partir para o bloco 3, tá? De questões, para você poder ficar aí atento e resolver todas as questões referentes à lei orgânica do DF. Quero te agradecer por ter acompanhado aqui conosco. Comenta aqui, curta, compartilha, tá? Passa aí para os seus amigos, fale do Francelino, tá? Venha compartilhar conosco. E ó, sempre muito rápido, porque a gente aqui só quer resolver as questões. Forte abraço e até o próximo bloco. Procura aí, ó. Bloco 3, tá ok? Resolução de exercícios, bloco 3. Vamos lá!